Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Êxodo, capítulo de número 8. Nós vamos continuar a nossa exposição neste livro tão rico, onde nós estamos falando sobre a libertação do povo de Deus das mãos de Faraó, saindo do Egito e indo em direção à terra que Deus prometeu a eles, uma terra boa, larga, que mana leite e mel. Na semana passada foi dito aqui pelo pastor William sobre a praga das rãs. Hoje nós vamos falar sobre a praga dos piolhos, tá? E eu quero pedir para você, em nome de Jesus, para ler comigo o que diz a palavra de Deus no versículo 16 em diante. Diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Dize a Arão: estende o teu bordão e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram assim. Arão estendeu a mão com o seu bordão e feriu o pó da terra. E houve muitos piolhos nos homens e no gado. E todo o pó da terra se tornou em piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram os magos o mesmo com as suas ciências ocultas para produzirem piolhos, porém não puderam. E havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor havia dito. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, nós pedimos ao Senhor que nos abençoe com a Sua voz, com a Sua palavra. Nós somos dependentes da Sua direção, os nossos ouvidos precisam estar abertos, atentos a tudo quanto o Senhor tem a nos dizer. Abençoe a Tua igreja, fala com ela. Todos nós estamos aqui como filhos, como igreja, como povo carente, dependente da Sua voz. Nos exorte, nos edifique, nos conforte, nos console, nos direcione para a Tua santa e maravilhosa vontade. Fale conosco em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Meus irmãos, podem sentar, por favor, toda a igreja. Vamos lá. Meus irmãos, quando nós olhamos para as manifestações de Deus, a forma que Deus ele age, nós ficamos impressionados como todas as coisas estão sujeitas à autoridade de Deus. Absolutamente tudo, não existe uma vírgula, um tio, não existe uma estrela, um planeta que esteja fora do controle absoluto da pessoa de Deus. Deus tem nas mãos o poder de fazer o que Ele quer, sendo Ele o próprio poder. Muitos de nós nos esquecemos e achamos que Deus Ele tem poder somente. A Bíblia diz que Ele é o Todo-Poderoso, Ele é a própria essência do poder, todo o seu ser é poder, é força, é vigor. Então Deus, com o controle absoluto das coisas, Ele determina que certas circunstâncias, acontecimentos ocorram que levam o homem à confusão mental, intelectual, no sentido de como que essas coisas podem acontecer, algo nunca visto na história acontecer assim. Deus tem o poder de fazer aquilo que o homem jamais viu ou conheceu. Aquilo que é chamado de impossível para os homens não pode ser chamado de impossível para um Deus todo-poderoso. Porque para Deus
todas as coisas são possíveis. Até mesmo aquilo que aos nossos olhos pareça impossível de acontecer. Quando nós lemos a palavra de Deus, fizeram uma pergunta para Jesus acerca daqueles que poderiam ser salvos. Então, quem é que pode salvar? Jesus disse: aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Deixando claro que nós servimos um Deus ilimitado, um Deus que vai além das forças de qualquer autoridade que nós conhecemos neste mundo, seja ela papa, governadores, prefeitos, presidentes, senadores, juízes, quem for. A verdadeira autoridade, o verdadeiro poder emana de um ser superior que está acima de todos, e é por essa razão que todos os joelhos precisam e devem se curvar diante de Deus. Todos precisam olhar para Ele e reconhecer a sua grandiosidade, porque Ele é o Senhor e Ele pode tudo. O juízo de Deus sobre a terra do Egito é um grande ensinamento sobre esse poder, essa manifestação de Deus, porque Deus vai destronar um homem poderosíssimo chamado de Faraó. Claro que nesse contexto que nós vamos citar e ensinar hoje, Deus vai destronar um homem tão poderoso, cheio de poder, usando coisas que aos nossos olhos são insignificantes. A primeiro momento, jamais alguém poderia imaginar que pequenos grãos de areia poderiam ser usados para confrontar o orgulho de alguém. Jamais poderíamos imaginar, quem de nós aqui poderíamos imaginar que um grão de areia poderia se transformar numa grande quantidade de piolhos para atingir Faraó diretamente, atingir os egípcios diretamente. Nós podemos perceber que nem todo o juízo que vai acontecer no Egito vem com terremotos, com fogo e com guerra. Às vezes nós achamos que juízo de Deus deve acontecer com a terra, somente a terra se abrindo e engolindo vivos homens desobedientes, como aconteceu com Corá, Datã e Abirão. Achamos que juízo de Deus só acontece como aconteceu com Sodoma e Gomorra, que Deus faz chover enxofre sobre aquela cidade, fogo consome aquela cidade e ela é destruída, e falamos, nosso juízo de Deus, a grandiosidade do juízo de Deus. Mas não, o juízo de Deus também pode acontecer e acontece com coisas pequenas. Ele pode usar e falar por meio de coisas que geram incômodo constante, e daquilo que aos nossos olhos parecem pequenos, porém, mas se for usado da maneira que Deus assim o quer e Ele assim o fez, pode nos causar um incômodo muito grande e também não nos deixar em paz. A areia e os piolhos são pequenos, são minúsculos. E nós percebemos que o que Deus está fazendo através da multiplicação da areia em piolhos não é para destruir de maneira imediata Faraó, porque se Deus quisesse destruir Faraó, destruir o Egito de uma única vez, não há razão, não há motivo por
que criar, multiplicar da areia uma grandiosidade de piolhos? Não há necessidade de fazer isso. Já que eu vou destruir Faraó, eu vou dar ordem aos céus e vai cair fogo e vai devastar tudo e todos os egípcios vão morrer. Deus também poderia simplesmente, para humilhar Faraó, dar ordem para o coração dele parar e matar a Faraó e matar todos os egípcios de uma única vez, porque ele poderia fazer isso e libertar o povo, fazer com que todos caíssem, mas não. Deus está trabalhando de uma forma para humilhar, é uma humilhação prolongada. Deus não está destronando de maneira imediata. Ele está humilhando tanto Faraó como a sua religião, tanto Faraó como a sua crença, naquilo que os egípcios depositavam a sua confiança. Nem sempre, olhe para cá, nem sempre o juízo de Deus virá sobre a vida de alguém de maneira devastadora. Às vezes, o juízo de Deus também vem como piolhos, de maneira pequena, e fica ali incomodando o homem uma semana, duas, e às vezes incomoda durante anos. Então Deus está ensinando ao Egito e a nós também que o orgulho humano não cai apenas com golpes fortes. Deus não precisa dar golpes fortes para destruir um coração obstinado como era o coração de Faraó. Como muitas das vezes o nosso coração também o é. Mas Deus, ele pode destruir o orgulho do homem com a exposição contínua da nossa fragilidade. Vai nos mostrando um dia após o outro que nós somos frágeis e que nós não somos deuses, e que Ele tem o poder de usar qualquer situação, qualquer coisa para aplicar o seu juízo. Por exemplo, dentro da teologia reformada, nós aprendemos que Deus governa todas as coisas, inclusive as coisas mais simples. Vamos ler um texto só para você entender como que Deus, ele tem o poder sobre inseto, sobre areia, sobre plantas, e Deus vai usar um inseto como um sinal, como um agente, como um meio para destruir a prepotência, o orgulho, o coração mau e endurecido de um homem que não queria a salvação de outras pessoas. Deus querendo salvar uma cidade inteira e a um homem que está de longe esperando a destruição. Deus, para mostrar para aquele homem que ele é Senhor, soberano e tem o poder sobre tudo, ele dá ordem a um ser, a um inseto, podemos dizer assim, a um verme, para destruir aquilo que trazia para aquele homem um certo conforto naquele momento. O livro de Jonas, vamos abrir aqui por favor, igreja. Jonas capítulo de número 4. Jonas capítulo 4. Perdi aqui, mas... Vamos ler o versículo de número 7 em diante. Vamos ler o 6, por favor. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Olhe para cá. Nós não sabemos quanto tempo levou
para que essa planta que Deus está criando nascesse? Muitos estudiosos dizem que essa planta nasceu de um dia para o outro, de maneira imediata. Outros acreditam que levou-se tempo para que ela nascesse. Mas o texto vai dizer que o autor, e o texto é muito claro, faz a questão de expor isso, que quem está fazendo a árvore crescer é Deus. O texto está mostrando que, para ficar evidente de que Jonas não tem nenhuma glória, nem sequer na semente plantada sobre essa árvore, nem sequer no rasgar da terra, nem sequer de regar a terra. Não tem absolutamente nada sobre Jonas, nada. Ele não cavou, ele não colocou semente, ele não regou, ele não adubou. Deus, o texto diz, e Deus fez nascer. É a matéria-prima que ele usa para que as coisas aconteçam. Deus não precisa de objeto para fazer as coisas acontecerem. Deus não precisa nem de sólido, nem de líquido e nem de gasoso para fazer as coisas acontecerem. Ele simplesmente faz, porque ele traz à existência as coisas por meio do nada. Ele faz todas as coisas existirem do meio do nada, pelo poder da sua palavra. É o haja de Deus. Todas as coisas são executadas através daquilo que ele pronuncia, através daquilo que ele fala, as coisas acontecem. Então Deus agora faz uma árvore nascer, e nascendo essa árvore, uma planta vai subindo. Jonas está num calor, ele está num tempo. Você acha que Rio de Janeiro é calor no verão? Esse ano não fez tão calor ainda, né? É porque nós nos esquecemos do que foi o ano passado. O ano passado sim fez calor no verão, esse ano ainda não fez. Que ano passado, aqui em Campo Grande, Bangu, as caixas d'água com água dentro estava derretendo. E isso não aconteceu ainda. Sensação térmica na sombra de 60, 50. Nós não chegamos lá ainda. Você acha que aquilo é calor? Imagine na região onde Jonas está, que durante a noite 0 grau e durante o dia a temperatura vai lá em cima de calor. E ele está lá no sol. Aí Deus faz nascer uma planta. Eu vou proteger esse homem do calor. Vou resguardar, aspas, o meu profeta que foi pregar para os ninivitas de bom grado, que está aí desejoso pela salvação dos ninivitas. Olha como é que o Jonas quer que os ninivitas sejam salvos, e agora ele está de longe aguardando o arrependimento e a salvação de todos. Negativo, ele estava lá esperando a destruição. Para o Jonas, a destruição daquele povo iria acontecer. Aí Deus estabelece misericórdia sobre Jonas, fazendo nascer essa árvore. E aí o texto diz, no versículo de número 6, na parte B, que o objetivo do nascer dessa planta é para o livrar do seu desconforto. É bom quando Deus livra a gente do nosso desconforto, sim ou não? Sim ou não, gente? Não é bom quando o alívio de Deus chega no nosso coração, na nossa alma, na nossa mente? Quando o refrigério chega, é bom ou não é? Quando nós falamos assim, puxa vida, graças a Deus, estava com peso nos meus ombros, chegou o alívio do Senhor. Gente, graças a Deus veio uma chuvinha, porque eu já não aguentava mais esse calor de 40 graus. Bom, agora pense se você teria a mesma alegria quando esse alívio chega para pessoas que você talvez não gostaria que chegasse alívio para ela. Porque para o Jonas, os ninivitas devem ser destruídos, mas Deus vai trazer alívio através da palavra e através da conversão. Veja que, deixa eu fazer
pontuar aqui. Não vou pregar sobre Jonas, é porque eu quero falar sobre Faraó e quero pontuar isso aqui. Nós somos mestres e acelerados demais em nos alegrar com o nosso alívio. E às vezes nós ficamos chateados quando Deus alivia pessoas que nós não gostamos. Ou quando Deus faz a obra na vida de pessoas que nós nem amamos. Porque Deus pode fazer. Ou não pode, gente? Ele é Deus. É dele o querer e o efetuar. Ele realiza o que ele quer. E o texto vai dizer, continuando aqui, você acha que o Jonas ficou triste com o nascimento dessa árvore? Olha o texto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Ele está feliz naquilo que ele nem plantou. Ele está alegre, que alegria. Não fiz nada e nasceu essa árvore. Isso é salvação mesmo, é a graça de Deus. É a maneira pela qual Deus estabelece a sua misericórdia. Não depende do homem. Ele faz. Ele executa. E aí o versículo 7 diz: mas Deus no dia seguinte, queridos, não foi uma semana, não foi um mês depois, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou o que, igreja? Um bicho. Você observe que o texto faz questão de mostrar que quem manda não é acaso, não brota do nada, não aparece do nada, não existe de repente, não existe o porquê. Deus envia um verme, o qual feriu a planta e se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele desfalecia, pelo que pediu para si o quê? Você imagina o calor que estava fazendo? Agora, tudo que ele quer é a árvore. Aonde está? Tudo que ele quer é o alívio. Ele dorme, ele deita para dormir naquele dia que o sol está aliviado naquele dia, mas no outro dia não tem alívio. O mesmo Deus que fez nascer é o mesmo Deus que destruiu, que devastou. E qual o meio que Deus usa para devastar? Um verme. Ele tem o poder sobre vermes, sobre bichos, sobre insetos. Ele tem o poder sobre a natureza, ou seja, ele tem o poder sobre tudo. Ele governa até o pó da terra. Até o pó da terra está no controle de Deus. E é aí que Deus vai estabelecer juízo sobre Faraó, porque o juízo vai vir através do pó da terra. O juízo vai vir daquilo que nós jamais imaginávamos. Então, no início de todas as coisas, nós temos que nos lembrar que Deus, ele faz o homem não é do vento. A matéria-prima que Deus usou para fazer o homem foi qual, igreja? O pó da terra. Então, o que Deus vai fazer? Deus vai governar toda a criação para estabelecer um fim que Ele assim o quer. Por isso que nós falamos que todas as coisas estão no controle de Deus, sejam homens bons ou sejam homens maus. Todo ser humano é criação de Deus. Ninguém se autocriou, ninguém se autofez. Deus o fez. Nem a medicina consegue até hoje fazer com que ossos sejam gerados no interior de uma mulher. Nem a medicina, sabe, tem o poder de fazer com que ossos sejam criados no interior de um animal. Só Deus é o único que tem o poder para fazer isso. E ele vai dar ordem para Moisés: fala para o teu irmão estender o teu bordão, e fala para ele ferir o pó da terra para que se tornem piolhos. E aí o texto, vamos voltar em Êxodo, por favor. Êxodo capítulo de número 8.
Por gentileza. Êxodo capítulo 8, versículo 16, diz assim: E disse o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Estende o teu bordão e fere o pó da terra, para que se tornem em piolhos por toda a terra do Egito. O pó não é escolhido ao acaso. No Antigo Testamento, quando nós lemos, o pó aponta para a origem do homem. O pó simboliza a fragilidade e a dependência do homem. Deus transforma aquilo que lembra o homem de sua origem em instrumento de juízo. Irmãos, você já percebeu que a nossa matéria ela é frágil demais? Frágil demais. Dependentes nós somos de Deus o tempo inteiro. Da mesma matéria que Faraó foi criado, que eu fui criado, que você foi criado, Deus vai estabelecer juízo. O mesmo Deus que cria o pó, agora usa o pó para julgar. O mesmo Deus que do pó criou o homem, está usando uma matéria para julgar todos os homens, principalmente do Egito. A mensagem aqui é muito clara. É Deus mostrando que Ele continua sendo o Senhor de toda a existência humana. E que não existe Faraó no controle de nada, que não existem deuses paralelos ao nosso Deus que esteja no controle de nada. O caco, o barro, o pó, a cinza não pode contender contra Deus. Faraó vai tentar contender contra Deus. Não vou deixar, não vai, não será executado. Quem é o homem para tentar contender contra Deus? Quem é o homem para medir forças contra Deus? Todas as guerras que você tentar entrar para lutar contra Deus, você vai perder. Você será massacrado a tal ponto que Deus vai te levar até o limite da sua energia, da sua força, da sua capacidade, e Ele vai te fazer querer a obedecer os seus mandamentos e a sua vontade, porque não dá para contender. E às vezes nós lutamos contra Deus, nós guerreamos contra Deus, nós brigamos com Deus. E Deus, conhecendo a nossa limitação, conhecendo as nossas fragilidades, Ele fala conosco 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Deus, conhecendo como o homem é, e eu vou dizer aqui o que eu disse semana retrasada quando eu preguei, não fique julgando, subjugando Faraó nos seus pensamentos. O coração de Faraó era ruim, o coração de Faraó era mau. O nosso coração também é igual. A diferença é que sobre o coração de Faraó, Deus removeu o freio, e no nosso coração o freio permanece, que nós chamamos de graça. É Deus que nos freia, é Deus que nos faz fazer coisas boas, porque na nossa liberdade, sem a graça de Deus, não poderia vir bondade nenhuma de nós, porque nós não somos bons. É por isso que nós conseguimos amar pessoas difíceis, porque pelo contrário, nós destruiríamos pessoas difíceis, nós abandonaríamos pessoas difíceis. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo para amar pessoas, porque se não tiver o Espírito Santo, não dá para amar. Porque nós somos seres individuais no que diz respeito ao nosso caráter, a nossa formação. A nossa impressão digital não é igual. A nossa tipagem sanguínea, nem todos são iguais. O nosso DNA não é igual, nós somos diferentes. E muitas das vezes nós queremos H e o outro quer X. Isso dá conflito. E aí como é que você ama? Como é que você age numa situação dessa? Se não tiver o Espírito Santo de Deus para te orientar, para te conduzir, para falar para você que você está errado, para te lembrar de que Deus te amou, você me amou e nos amou enquanto nós estávamos no erro. E que em nós deve haver o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Nós temos um coração igual, a diferença é que o Espírito Santo age em nós. Então o que Deus está fazendo com o Faraó, trazendo juízo e humilhando ele, usando coisas pequenas, é para mostrar para Faraó que ele não é Deus e que ele é uma criatura criada, ele é um ser criado.
Ele não é um ser que evoluiu. Ele não é um ser que tem um outro Deus que o fez. Não, ele é um homem mau, mas que foi criado pelo próprio Deus. E Deus vai usar fragmentos para humilhá-lo. E ele quer contender. A criatura contendendo contra o Criador. E eu aqui quero fazer um adendo. Olhem todos para mim. É possível amar alguém sem o Espírito Santo? Na igreja, alguém está me ouvindo? É? Não? Sim. Tá bom. É possível? Alguém está me ouvindo? Sim ou não? Agora, é possível perdoar alguém sem o Espírito Santo? E com o Espírito Santo? É possível as duas coisas? Então, por que muitas das vezes você diz ter o Espírito Santo e tem dificuldade para fazer as duas coisas? Ou você não tem essa dificuldade? Porque se o Espírito Santo habita, se ele está... Vamos para a Bíblia. Jesus outrora disse assim: olha, se vocês amarem somente aqueles que vos fazem o bem, que galardão tereis? Em verdade vos digo, amai os vossos melhores amigos. Amai. Alguém me ouvindo no culto? Amai. Só que não para por aí, né? Ele continua, porque ele diz: bendizei, orai. Aí ele fala lá no finalzinho assim: para que sejais filho do vosso Pai, ou filho de Deus. Por isso que não é fácil, por isso que nós estamos falando aqui, que às vezes Deus pode usar pequenas coisas como juízo, você não percebeu até hoje que isso é um juízo, por causa do coração, porque Deus é assim, Deus não está te destruindo, Deus está usando o meio para te levar ao arrependimento. Porque se fosse para te destruir, ele teria te destruído de uma vez só. De uma vez só. E aí nós achamos que aquele pequeno fragmento, sabe? Aí nós acabamos nos esquecendo quem nós somos. Chega uma fase da vida que nós queremos ser o Senhor da nossa própria vida, o Deus da nossa própria vida, que tomamos as decisões que nós queremos tomar, agimos como queremos agir. Então, quando o homem se esquece de quem ele é, Deus tem o poder e ele faz isso. Deus nos lembra quem nós somos. E aí, às vezes, ele vai usar coisas simples para nos humilhar. Lembra de Nabucodonosor? Nabucodonosor está lá na sua cama, deitado, tranquilo, em paz. Daqui a pouco ele tem uma perturbação na mente. Aqui, ó. Muita visão, muitas coisas na cabeça dele. Ele fica perturbado. Ele fica assim: o que é isso? Aí ele manda chamar todo mundo. Chama os astrólogos. Chama todos os que trabalham com ciência. Porque eu tive um sonho. Chama Belsazar também. Eu preciso falar. Ele conta da árvore que cresceu, que foi até lá em cima, do ser que descia do céu, que mandava cortar a árvore até o seu limar, do orvalho que caía. Quando ele contou, Daniel ouviu o sonho, Daniel ficou espantado, Daniel teve um choque. Depois leia Daniel capítulo 4. Daniel ficou tão atordoado que ele não queria contar o sonho pro rei Nabucodonosor. E o rei disse: Daniel, não fique perturbado com a visão, não fique perturbado, vi que você está perturbado.
O que é? Olha, essa árvore é o Senhor, cresceu muito, se elevou muito. Se você acha Deus, mas você vai ser cortado, vai ser lançado no meio da vegetação, vai se alimentar da vegetação, nascerão unhas. Deus humilhou ele de uma forma tão profunda que ele, ao final de toda essa tribulação, ele reconhece que o Deus de Daniel é o único Deus. Não tem deuses mais para Nabucodonosor. Agora ele reconhece, o Deus desse Daniel é o único e verdadeiro Deus. Deus leva os homens a esse limite. Então, eu fico vendo, mais um adendo aqui, eu fico vendo o povo brigando por causa, mas o Alexandre de Moraes, será que vão derrubar, Alexandre? Não, né? O Alexandre de Moraes, o Flávio Dino, eles são autoridades que eles estão chegando no nível que eles se colocam como deuses. Mas, irmãos, Deus não perdeu o controle de exatamente nada. Quantas e quantas e quantas histórias, você que gosta de ler, é um leitor, quantas histórias, tanto na Bíblia, mas e também na nossa vida diária, nós vimos lendo e contemplamos com os nossos olhos de homens que estavam lá em cima e de repente tombaram, caíram, e foi uma queda assim, tão estrondosa, tão assustadora, a ponto das pessoas ficarem impressionadas e falarem assim: eu nunca na minha vida imaginei que isso poderia acontecer com fulano de tal. Não é a nossa justiça, não é o nosso juízo. Por isso que você não pode ser muito fogo, porque se você for muito fogo, você vai querer ser o Deus da situação. Leia Provérbios. O Provérbios nos ensina que nós temos que pedir e buscar a ter um espírito equilibrado, moderado, porque você no impulso, você acaba tomando decisões que não eram para tomar, faz coisas que não era para fazer, e muitas das vezes joga um futuro, joga até mesmo projetos na lata do lixo por causa do impulso. Eu sou o Deus da situação, eu sou a Deus da situação, eu faço como eu quero e assim, ponto, e destrói tudo. Nós não somos deuses. Se nós não acreditarmos que Deus está no controle de tudo, irmãos, como nós podemos crer nesse Deus? Se a Bíblia diz que eu tenho que pegar o meu caminho e entregar ao Senhor e confiar nele. Se eu creio, se nós temos que crer que Deus está controlando do início ao fim a história, desde o início da humanidade até o final, tudo está na palma da mão de um Deus poderoso. A tua vida está na palma das mãos de Deus. A minha vida está na palma da mão de Deus. E você pode dizer, aconteceram algumas coisas na caminhada. Deus está e permanece no controle, até mesmo quando essas coisas aconteceram. E qual é a razão, a causa e o motivo que pode nos levar a tentar contender contra o Senhor? Nós vamos dar uma de Jó, a ponto de tentar ensinar a Deus alguma coisa, aí Deus vai te chamar para uma audiência e vai te dizer onde tu estavas quando eu dava nome às estrelas, onde tu estavas quando eu criava os luminares, onde você estava, Jó? Jó, quem foi que primeiro me deu alguma coisa para que eu possa lhe retribuir? Deus sabe o que faz, gente, e Ele é o único Deus por isso. Porque todos os deuses diante dele tombam, caem, corações altivos tombam, caem, prepotência tomba, cai, e Deus abomina olhos altivos também. Por isso que o nosso coração tem que ser humilde, e essa humildade nos leva a estar aos pés de Deus, porque nós somos cinzas e pó. Nós somos feituras das suas mãos, criaturas suas.
E às vezes nós achamos que não. Eu sou cinza e pó, mas eu sou Deus e eu controlo a minha vida. Então Deus manda os piolhos como justiça, como juízo. É um pequenininho. E ainda mais, Deus não só pune no campo de higiene, porque piolho é falta de higiene também, de cuidado. Mas Deus pune também na questão religiosa e cultural. Você percebeu que todos os egípcios eles andam com a cabeça raspada? Seja homem, ou seja, cabeça raspada. E você sabe por qual motivo? Oi? Por causa do piolho. Exatamente. Agora eu te pergunto, como que piolho vai dar na cabeça de pessoas que não têm cabelo? Se a cabeça deles são raspadas. O que Deus está fazendo, olha como é que Deus trabalha. O que Deus está fazendo é quebrar todo tipo de culto que eles possam tentar oferecer a um Deus ou uma entidade. Quando um sacerdote egípcio estava com qualquer tipo de piolho ou inseto, eles não poderiam agir, ou não poderiam prestar um culto, um ritual aos seus deuses. Os sacerdotes egípcios, eles eram considerados como impuros. Então não poderiam fazer cultos aos seus deuses. Então quando Deus envia os piolhos, o culto egípcio também é paralisado. Não tem culto. Os sacerdotes não podem servir. Os deuses egípcios, eles ficam silenciosos. É um ataque direto. Deus está dando um ataque direto no sistema religioso. Não apenas na saúde pública, mas também no sistema religioso. Onde estão os deuses de vocês? Vamos adorar então os deuses de vocês. O juízo de Deus alcançou os egípcios, alcançou o faraó e está agora destronando os seus deuses. E a Bíblia diz que depois que Moisés estendeu o cajado sobre o pó da terra, houve piolhos nos homens e piolhos nos animais. Eu, na minha crença, no que eu creio, os piolhos deveriam andar pelo corpo, nas roupas. Você faz ideia do que é o pó da terra? Cada grão, imagine cada grão de areia, grão, se transformando em piolhos. Eles deveriam andar no corpo, nas vestes, nos animais todos tomados de piolho. A praga não fez acepção. Ela não poupou ninguém. Ela pegou desde Faraó até o egípcio mais pobre. Pegou os magos, não poupou ninguém. Ninguém está fora do alcance do juízo de Deus. Ninguém. Não há uma única pessoa que possa se esconder do juízo de Deus. Porque todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Todos estão contaminados e não podem prestar cultos. Assim como um sacerdote do povo hebreu ou do povo israelita, isso já quando a lei é estabelecida, não podia entrar na presença de Deus para apresentar sacrifícios, estando ele sujo. Toda a raça humana, seja ela quem for, que tenta entrar na presença de Deus sem Jesus, ela está contaminada e ela não pode entrar. A única pessoa que nos livra da praga, da contaminação é o Senhor Jesus. A única pessoa que faz você se tornar um homem limpo é o Senhor Jesus. Amém, igreja? Não tem outra. Não tem.
Não tem outro meio. Você pode dizer assim: poxa, mas eu sou um homem tão bom. Não, você não é, porque o nosso coração, ele é contaminado. Por isso que o Senhor Jesus, ele tem que te dar um novo coração. Ele arranca o coração de pedra e ele coloca um coração de carne, e ele escreve no coração de carne a sua lei. Ele coloca os seus mandamentos lá no seu coração para você se lembrar, para que eu possa me lembrar, para que nós possamos nos lembrar de que nós estávamos contaminados. O pecado é uma contaminação. O pecado é uma impureza. Então, assim como os piolhos alcançam todos, o pecado também alcança todos. Mas graças a Deus por Ele ter enviado o Senhor Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus, porque nós somos livres. Você acha que o piolho falou assim: não, esse aqui tem muito dinheiro, eu vou ficar livre dele, esse aqui não vai pegar não? Não, foi no rico também. Também foi no pobre. O pecado de Adão se esparramou por toda a humanidade. Então, diante de Deus, não tem status social. Não tem. Diante de Deus, status social não oferece imunidade. É para todo mundo. Diante de Deus, todos precisam de Jesus. Então Deus desmonta essa ilusão da superioridade no juízo. Todos estão no mesmo chão, no mesmo pó. Todos nós. Não tem Superman, não tem um homem melhor do que o outro. Todos estamos no mesmo pó, no mesmo chão, no mesmo barro. Desde o pastor até o nosso querido irmão que fica lá fora olhando os carros. Todos nós, desde aquele que ora e fala: eu oro muito, todos nós somos pó e cinza. Paulo mesmo, ele vai dizer, Paulo batia no peito, tu acha que Paulo gritava a plenos pulmões, dizendo: eu sou o mais santo entre todos, eu não cometo pecado, transgressão. Ele diz: não, eu sou o pior dentre todo mundo, eu sou o pior dentre todo mundo, porque eu persegui a igreja de Deus. Ele precisava de Jesus. Mesmo sendo estudioso, mesmo conhecendo tanto, ele fala: não, eu sou o pior dos pecadores, eu preciso de Jesus. Então toda a terra do Egito está contaminada. E uma coisa que é interessante, e eu quero ser redundante nessa parte mesmo, é que os piolhos não mataram. Eram tantos piolhos, mas eles não foram fatais. Não foram. Porém, eles persistem. Uma pergunta: alguém que já teve piolho? Quem já? Mas quando eu falo teve piolho, não é umzinho, uma lêndia, não. Onde lêndia, não? É meu nome? É lêndia? É isso? Eu estou falando de ter piolho mesmo, da tua mãe ter que te sentar, pegar aquele pente fininho, botar a toalha assim no pescoço, assim, ó, levanta o cabelo, bota a toalha por debaixo assim, vem com o pé, e vai caindo naquele mundo, só aqueles boi, né? Vai caindo. E que mata, faz até estala. Quem já teve piolho assim? Piolho incomoda? Hã? Você sente andar na cabeça? Sim ou não, gente? Ou seja, os piolhos incomodam, eles não estão ali sendo fatais, mas estão incomodando. Eles são impossíveis de ignorar. Você vai sentir o bicho andando. Não dá para falar assim: não tem como não ignorar. Tá andando. Tu sente que negócio. Tu sente. Faz assim, coça e fica. E às vezes não é só impossível de ignorar, é constrangedor também. Porque quando uma pessoa vê, meu Deus, a moça está com piolho, moça. E quando a pessoa está com piolho, o que a mãe fala para o filho quando ele vai para a escola? Que a mãe sabe que o coleguinha está com piolho. O que a mãe fala para o filho?
Porque se ficar perto de quem tem piolho, o que acontece? Piolho contamina? Hã? Tá coçando? O que tem que fazer? Aí entra a máxima, né? A máxima. Geralmente a pessoa fala assim: fica longe do piolento. O certo é orar para que Deus mate os piolhos. Porque o piolento é uma alma. Em alguns casos nós queremos assim: Deus, mata o piolento e salva os piolhos. Mata o piolento, que o piolento morra, mas preserva os piolhos. O piolho tem mais valor do que o piolento. É verso. Porque é uma alma. É uma pessoa que depende da misericórdia e da graça de Deus. Porque se a salvação chegou para homens como Paulo, se a salvação chegou para homens como Zaqueu, como Levi, quem somos nós? Quem somos nós? O piolho está lá no Egito causando incômodo. É igual o pecado, gente. Se você tem noção que o pecado está te incomodando, você sabe, ele está andando. Alguém está me ouvindo? O que você tem que fazer? Você tem que falar, eu tenho que me limpar desse pecado. Aí pega o pente e faz o quê? Estou usando o pente como exemplo, tá, gente? É só uma figura de linguagem. Pega o pente, ó. No nosso caso, é isso aqui, ó. A gente dobra os joelhos e a gente chora. E a gente suplica a Deus: Senhor, eu estou cheio de piolho. E eles estão me incomodando. Porque o pecado tem que incomodar. Tem que incomodar. Você já viu o que acontece quando a pessoa está com um pedaço do corpo necrosando? Está necrosando, está com muita infecção, está com muito pus. Não pega anestesia. Sabia disso? Não pega. Como que o médico faz a cirurgia? Ele faz cirurgia sem anestesia, naquele local. Ele tem que vir, remover a parte que está necrosada, até chegar na parte que tem sensibilidade. E lá na parte que tem sensibilidade, ele aplica anestesia. Que às vezes está muito profundo. Então tem que remover a parte necrosada. Aí lá na parte da carne, já apareceu carne viva que não está podre, ele vai e aplica anestesia para poder curar. Então, às vezes, a pessoa, quando o pecado chega nesse nível da pessoa não sentir e achar normal, é perigoso demais. É perigoso demais, gente. Muito perigoso. Então, se você ainda sente que o que você faz é errado, você tem que orar. Se os piolhos estão caminhando no corpo, o que você faz? Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não tenho forças para parar de mentir, Senhor. Já tentei parar de mentir, me ajuda. O Senhor pode me ajudar? Porque eu sei, eu sou cinza, eu sou pó. Eu reconheço a minha fragilidade. O Senhor pode me ajudar? Eu te suplico, eu estou tentando, mas eu não estou tendo forças para parar. Senhor, eu quero parar de beber, mas eu não consigo parar de beber. Eu quero parar de fumar, mas eu não consigo parar de fumar. Eu quero parar de roubar, mas não consigo parar de roubar. Eu quero parar de fornicar, mas não consigo parar de fornicar. Eu preciso parar, me ajuda. E chorar, e tem que chorar mesmo. Porque se você ainda está sentindo que aquilo é um mal, você tem que buscar o único que pode te livrar desse mal. O único.
Porque quando se trata de pecado, não é pastor, não é obreiro, não é diácono, é Deus. Todos nós precisamos recorrer à mesma pessoa, porque quem foi crucificado foi Jesus. Quem foi preso numa cruz foi Jesus. Foi ele que foi preso lá. Foi ele que foi massacrado lá na cruz. Por isso que a Bíblia diz que foi ele que levou os teus pecados, as tuas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Não estava sobre o homem, estava sobre Jesus, o homem, o Salvador Jesus. Não é um homem comum, é o nosso Salvador. Então, os Salmos de Davi diz que quando nós mantemos os nossos lábios calados, mantemos em silêncio, com esses piolhos andando, e isso aqui mais uma vez é simplesmente para fazermos um ponto e deixar claro a pregação. O salmista vai dizer no Salmo 32, vamos ler Salmos 32, por favor, igreja. Salmos capítulo 32, vamos ler o versículo do 1 ao 4. Diz assim: bem-aventurado aquele cuja a iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Só pode ser coberto com o sangue de Jesus. Ele apaga as nossas transgressões. Salmo 32, verso 2. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus lábios, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei, e disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Olha o conselho do salmista. O conselho é: enquanto eu calei os meus lábios, eu sentia os piolhos andando. Eu fiquei de lábios calados, eu sentia eles passeando no meu corpo, minha cabeça coçava, era no meu coração, sentia na minha mente, nos meus olhos, na minha mão e na minha boca, nos meus ouvidos e nos meus pés. Eu sentia eles caminhando em meu ser, e eles não me deixavam em paz, mas eu corri, eu fui correndo para os pés do Senhor, e disse: Senhor, 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 tem misericórdia de mim. E ele diz que quando ele confessou ao Senhor e entregou ao Senhor, ele conseguiu encontrar paz e alívio. É a boboreira que nasceu, ficou permanente. Ele encontrou alívio, ele encontrou sombra, ele encontrou descanso, como Jesus diz: encontrareis descanso para a vossa alma. É isso que acontece quando você tem algo sobre você que está te incomodando, e você sabe que faz mal. O pecado não tratado, gente, ele gera desgaste contínuo, ele vai desgastando a gente. Então o Faraó, ele é um rebelde, ele é um homem de coração duro, e Deus está massacrando o Faraó, mostrando para Faraó todos os dias uma praga atrás da outra. Eu falo todos os dias, não, a sequência não é essa, mas uma praga atrás da outra. Faraó vai ter incômodo, porque piolho é irritante. Mas esse homem, ele é tão mau, mas tão mau, que mesmo assim o seu coração continua duro. Às vezes, meus irmãos, você, olhe para cá, tem se sentido cansado
e você procura saber por que você anda tão cansado e tão cansada. Por que eu estou cansado? Às vezes você não fez nada o dia inteiro, está cansado. Você dorme cansado? De quê? Ah, estou cansado, vou dormir. Mas você fez o que o dia inteiro? Nada. Aí você acorda do dia seguinte. Acordei tão cansado. Mas de quê? Você acabou de acordar. Dormiu sem fazer nada e acordou de um sono que não fez nada. E está cansado. Eu estou cansado. De quê? Irmão, isso pode acreditar nisso. Se não for falta de testosterona no organismo, falta de nutrientes, ferro, fósforo, potássio, os aminoácidos, né? Com certeza é a sua consciência pressionada com o pecado. Porque o pecado cansa. O pecado destrói a gente por dentro, devagarzinho. Devagar. Você pode até colocar um sorriso por detrás dele, mas ele está te cansando e você nem está percebendo. As fadigas pequenas, porque piolho é pequeno, vai te minando devagar. É muito diferente, né? É diferente de tirar sangue com uma seringa e um piolho tá ali sugando sangue devagarzinho na cabeça. É muito diferente. Mas vai sugando, ele suga. Ele suga. E aí, os egípcios, como estavam incomodados, eu já estou terminando, o que eles fazem? O que o faraó faz com esse incômodo? Eles vão recorrer a quem? Quem o faraó vai recorrer? Aos magos. Alivia a gente. Estou com uma contaminação de piolhos, eu preciso ser aliviado. E eles vão recorrer aos magos. E aí o texto diz, vamos abrir aqui em Êxodo capítulo 8, versículo 18 e 19, diz assim: e fizeram os magos o mesmo com as suas ciências ocultas para produzirem piolhos, porém não puderam, não conseguiram. E havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: isto é o que, igreja? É o dedo de Deus. O faraó vai recorrer a quem? A pessoas que não pode resolver. Você não percebe que a humanidade está tentando trazer alívio para os seus problemas e procurando a maioria das pessoas erradas? Se você for atrás da religião, a religião não vai resolver teu problema. Se você for atrás de uma divindade, a divindade não vai resolver o seu problema no que diz respeito a divindades criadas pelos homens. Não existe Aparecida, não existe Fátima, Santa Clara, Expedito, nenhum desses podem resolver o seu problema. Você pular ondas no final do ano em Copacabana não vai resolver o seu problema. Colocar uma roupa branca ou amarela ou azul não vai resolver o seu problema. Jogar flores para Iemanjá não vai resolver o seu problema. Ir para a Encruzilhada, ir para Mata Virgem, ir para o Bambuzal, ir para Catatumba não vai resolver o seu problema. Acender vela não vai resolver o seu problema. Tomar banho de pipoca de sal grosso não vai resolver o seu problema, e nem banho de ebó. Cruz de caravaca não vai resolver. Ferradura atrás da porta não vai resolver. Folha de 7 pontas não vai resolver. Nenhuma dessas coisas podem trazer solução para a alma do homem, porque o que destrói e que incomoda o homem é o pecado. O livro do profeta Jeremias diz, dois livros, não sei se cansa, Lamentações ou Jeremias, me falha a memória, mas ele diz: o homem se queixa do quê? E nós queremos recorrer a alguém que não morreu crucificado. Os magos são incapazes de solucionar o problema. São incapazes. É pela primeira vez aqui, desde as pragas do Nilo, que os magos, eles se colocam limitados, eles falham.
A imitação acaba, o limite humano desaparece. O homem tem um limite. Os astrólogos, eles podem até falar para você, leia o horóscopo. Esse ano, como apareceu para mim esses dias, estava lá mexendo no meu telefone, TikTok, né? E antes de ser crente, eu acreditava que eu era libriano. Eu sou de outubro, eu sou libriano, né? Eu acreditava. Aí estou lá mexendo no meu telefone, que eu faço muitas postagens, publicações para alcançar as pessoas, como alcançou o seu Antônio, né? Coloco no TikTok, no Instagram, no Facebook, coloco no YouTube, a igreja coloca no YouTube, e aí estou lá mexendo, apareceu Libra. Esse algoritmo está mandando isso para mim. Eu ouvi. Esse ano, coisas boas te esperam. Se prepare, será um ano de romper com muitas dificuldades da sua vida. Se o ano passado foi um ano muito difícil para você, esse ano coisas que estavam presas vão soltar. Se prepare para viver o melhor ano da sua vida. E ainda, mas falou um monte de coisa. Falei, sei. Irmão, todo ano é prova. Todo ano, enquanto nós estivermos aqui nessa terra servindo ao Senhor, não entra nessa babosagem de achar, não, esse é o ano, melhor ano que melhor ano? O melhor ano, o melhor dia da nossa vida será quando Cristo nos tirar daqui. Até lá, a Bíblia diz, no mundo vocês terão aflições. É isso que Jesus falou. E está a raça humana correndo atrás daqueles que não podem resguardá-los. Jesus nos guarda em meio à aflição. Não é guardar o nosso corpo de perecer, não. Porque tem irmãos nossos morrendo lá na Nigéria, lá na Somália, lá no Irã, morrendo, corpo sendo destruído, cabeça arrancada, braço arrancado, corpo queimando, mas a alma do povo de Deus é intocável, porque Deus nos guarda, porque nós temos um Senhor que nos salvou, a quem nós recorremos. O homem tem força, mas a sua força é limitadíssima. Deixa eu fazer alguns adendos aqui antes de terminar. Quando o apóstolo Paulo fazia trabalhos missionários, expulsando demônios, a Bíblia diz que apareceram 2 homens para tentar fazer o mesmo trabalho que Paulo fazia. São chamados de filhos de Seva. Eles acharam que podiam fazer o que Paulo fazia para ganhar dinheiro. E eles foram lá expulsar os demônios. Os demônios falaram para ele assim, quem é você? Quem são vocês? Eles não tinham poder, nem autoridade para expelir aqueles demônios. E os demônios falam, Jesus eu conheço. Paulo, eu sei quem é. Mas vocês eu não sei quem é, não. Quem são, não. E deu uma coça neles. Porque essa força não vem do homem. O único que pode resolver a questão da alma do homem é o Senhor. O único que pode trabalhar no interior, arrancando as esquisitices, os piolhos do coração, é o Senhor. Não há outro. Você está tendo as pessoas, vocês que estão aqui no culto de domingo, hoje, data é hoje, dia 8 de fevereiro de 2026, aqui na rua Arthur Rios, 716 em Campo Grande. Vocês que estão aqui, você que está me assistindo aí, aqui no YouTube, todos nós aqui estamos buscando muitas das vezes nas pessoas erradas. Você entende, meu irmão? Você tem que recorrer, você que está aqui no culto, todos nós temos que recorrer a uma única pessoa. Porque o problema é interno. Foi isso que Jesus disse, o problema não é o que sai pela boca, o que entra pela boca, mas é aquilo que sai, porque o problema do homem é dentro dele. É dentro. Esses piolhos que foram lá para o Egito não estão andando na cabeça dessas pessoas aí fora de maneira literal hoje, não. Hoje é dentro.
é mente corrompida, é mente que maquina mal, são pensamentos perturbadores. Nós temos a mente de Cristo. A Bíblia nos manda pensar nas coisas que são de cima e não nas coisas que são de baixo. O nosso adversário tem trabalhado aqui. Não pense você que Jesus tem adversário, porque Satanás é vencido por Cristo na cruz. Quem tem adversário é a igreja. Jesus não. A igreja tem um adversário que se chama Satanás. E ele luta tentando inculcar na sua cabeça muitas coisas e até mesmo recorrer fora de Jesus. Não recorra fora de Jesus. É só em Jesus, porque com Ele está a força, com Ele está o poder, porque Ele é o único Deus soberano. Vai chegar um momento que todas as alternativas humanas serão fechadas, e você vai olhar para a direita e para a esquerda e vai dizer: a quem eu recorrerei? E agora? Eu vou buscar ajuda em quem? Aí você vai olhar para cima e vai dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Eu bem sei que o meu Redentor vive. E só para eu concluir, versículo de número final aqui, 19, a parte final, que diz: porém, com tudo isso, piolhos nos animais, no corpo, como é que faz comida? Você imagina piolho? O coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor havia dito. Ninguém vai poder dizer que é falta de evidência o endurecimento de Faraó. Isso aqui é excesso de orgulho, excesso de prepotência. O que Deus faz? Deus entrega a Faraó a sua própria rebelião. Está entregue. Deus entrega o homem à sua própria rebelião. Por isso que eu preguei aquelas semanas retrasadas e disse: não endureça o vosso coração quando ouvirdes a voz do Senhor vosso Deus. Não endureça, porque o pecado ele tem o poder de enganar o homem e fazer o homem achar que ele está no controle. Faraó achava que estava no controle. Achava. Aquele incômodo era simplesmente um convite para o arrependimento. Se você está aqui no culto, eu estou pregando, e a pregação está te fazendo lembrar de coisas que te incomodam, esse é um grande convite para você se arrepender. Grande convite. O que Deus está fazendo é um grande convite para arrependimento. Mas Faraó preferiu o quê? O orgulho. Orgulhoso. Então, só para a gente aplicar, os piolhos nos ensinam que Deus humilha o orgulho. E ele humilha sem pressa. Ali, ó. Vai humilhando. O incômodo de Deus é a graça antes da destruição. Deus está te incomodando, corra e se arrependa antes que venha destruição e juízo. Porque se você não se curvar diante do incômodo, você vai cair sobre o peso do juízo. Não tem jeito. Se o pecado não te incomoda mais, vai chegar um dia que você vai cair diante dos juízos de Deus. E o juízo de Deus, ele é muito pesado. Ele é muito pesado. Muito. Enquanto nós estamos aqui, temos essa oportunidade. Irmãos, quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Todos nós, irmãos, mesmo com todos os nossos tropeços, falhas e erros, todos nós podemos correr para o Senhor e suplicar a Ele misericórdia. Todos vocês. Não sei o que tem te incomodado, não sei quais são os piolhos que te incomodam e por onde eles andam. Mas se Deus tem ministrado ao coração da igreja, por que não aproveitar essa abundância de graça que está sendo concedida a você
e você falar: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Fazer como aquele pecador que batia no peito e nem ergueu os olhos aos céus ele queria. Ele batia no peito e dizia: se propício a mim, pecador. Se propício a mim, pecador. Senhor, tem misericórdia de mim. Se for propício a mim, lança de mim as minhas mazelas. Eu até tento, mas eu sempre tropeço nelas. Se propício a mim, Senhor. Se o Senhor está falando comigo, eu sei aonde eu tenho falhado. Eu sei onde eu tenho errado. Eu sei onde eu tenho caído, Senhor. Me ajuda. E Ele pode te ajudar. Ele pode te socorrer. Deus abençoe. Vamos ficar em pé. Deus abençoe a igreja. Deus abençoe os irmãos. Meus irmãos, você pode fechar os teus olhos e curvar a sua cabeça? Vamos orar? Vamos orar? A Bíblia é muito clara ao dizer que há um coração contrito e quebrantado o Senhor não desprezará. E que se nós nos arrependermos de verdade, de todo o nosso coração, nós corremos para Deus, falarmos: Senhor, tem misericórdia de mim. Pedimos a Deus que lance as nossas transgressões no mar do esquecimento, que nos dê forças. Irmãos, a Bíblia é muito fiel a dizer, o próprio Deus diz que dos nossos pecados Ele não se lembra mais. Vamos orar. Senhor, nosso bondoso Deus e Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus, Senhor, eu quero suplicar a Ti, quero orar a favor de cada um de nós e inclusive orar até por mim mesmo, pedir ao Senhor Teu perdão, pedir ao Senhor a Tua misericórdia. Oh Deus, nós somos tão falhos, Senhor. Às vezes confiamos demais na nossa própria força. Achamos que somos senhores e deuses da nossa vida e quando nos deparamos com a fragilidade humana, o pó da onde nós fomos criados é utilizado para juízo. Olha aonde o pecado leva o homem, Senhor. Senhor, tenha misericórdia de nós e não permita que o nosso orgulho seja tão grande que nos leve a viver na cegueira. Que o nosso orgulho seja tão grande que nos leve a ter uma mente totalmente entorpecida de engano, cauterizada. Deus, se não for a Tua misericórdia, se não for a Tua ação nos convencendo, nós estamos perdidos, Senhor. Olhamos à nossa volta e percebemos, Pai, que esse mundo tem caminhado assim. Homens que ouvem a Sua voz, contemplam as evidências do Senhor e mesmo assim não se curvam. Não nos deixe chegar nesse nível, não nos deixe caminhar por este caminho de prepotência, altivez e soberba. Nos leve pelo caminho da retidão, Senhor. Nos leve pelo caminho da Tua palavra. Senhor, aquilo que nos incomoda, onde eles estiverem, seja nas nossas mãos, nos nossos pés, no nosso corpo, dos nossos ouvidos, na nossa boca, nos nossos olhos, se somos maus aos Teus olhos, Senhor, converta o nosso coração, como a Tua palavra diz em Ezequiel:
Converte-nos, Senhor, e seremos convertidos. O Senhor é o único que pode converter o homem, transformar o homem, arrancá-lo da sua vã maneira de viver, do seu comportamento errado, que a sua palavra diz, Senhor, que se o homem caminhar por este caminho, ele vai terminar nos caminhos da morte. Então desperta-nos, não nos deixe como Faraó, não nos deixe como Faraó, Senhor. Não deixe que os nossos irmãos, que nenhum de nós aqui, venhamos nos acostumar com os piores. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Lamentável ver que mesmo com os piolhos o coração de Faraó permaneceu duro. Que isso não aconteça na congregação. Que os corações sejam trocados e haja vida sobre a igreja, haja salvação, libertação e restauração. Não destrua o pecador, Senhor, destrua os piolhos, mate os piolhos, salve o pecador, converta o pecador, leve o pecador ao arrependimento, a uma vida nova. É o que nós pedimos ao Senhor, e nós pedimos ao Senhor em nome de Jesus, o nosso Rei, o Redentor da nossa vida. Nós oramos, amém. Vamos cantar uma canção ao Senhor? Vamos louvar? Vamos louvar? Então vai. Vamos louvar a Deus, irmãos, antes de encerrar o culto. Deus seja glorificado. Você pode louvar ao Senhor? Vamos louvar a Deus. Sua vida, tá, irmão? Quero aqui estender, antes de encerrar o culto, um convite para a igreja. Meus irmãos, não falte nos cultos dominicais. Amém, irmãos? Não faltem. Tente sempre vir ao culto. Convide alguém para vir ao culto com você, para que as pessoas possam ouvir a palavra de Deus, conhecerem a palavra de Deus. Que o Senhor Jesus abençoe rica e abundantemente a vida da igreja. Amém? Vamos embora? Eu vou aqui impetrar a bênção antes de você sair. Irmão Antônio,
Antes do irmão ir embora, quero te dar um abraço, tá? Ô, Léo, vem cá um minutinho. Meus irmãos, vamos embora. Irmão Antônio, quero te dar um abraço antes de você ir, tá? Faz assim, que o amor de Deus, a graça de Jesus e a consolação do Espírito Santo seja com a igreja, permaneça com a igreja, hoje e sempre. Juntos vamos dizer amém bem forte. Amém! Vamos aplaudir o Senhor.